Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está fazendo mais uma vez a leitura da Palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 13, versículos 15 a 17. A profecia final e morte de Eliseu. Então lhe disse Eliseu: toma o arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteça o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos meditar hoje numa mensagem que a nossa mãe pediu para nós falarmos. E como nós estamos homenageando as nossas mães essa semana, nós vamos meditar nesse texto da palavra do Senhor. Porque esse texto também, apesar de não falar de família, ele é muito oportuno nos nossos dias e também para as nossas famílias. Por quê? Porque esse texto vai mostrar como destruir os nossos inimigos. Sabemos muito bem que nós estamos enfrentando uma guerra, uma grande luta contra esse vírus, o inimigo comum entre todos nós em todo o mundo. Como é que nós podemos destruir esse inimigo? Esse é o tema da nossa meditação hoje. Se você observar, o povo de Israel, nos tempos do rei Jeoás, estava enfrentando um grande inimigo, a saber, os sírios. Os sírios estavam ali aterrorizando o próprio povo de Israel. Então o rei vai até a casa do profeta Eliseu, que já estava bem velhinho e já estava enfermo, e ele consulta o profeta. E o profeta então aconselha o rei a tomar um arco e uma flecha. E ele faz isso. O profeta coloca as mãos suas sobre as mãos do rei e diz: abra a janela, volta-se para o oriente e atira contra os sírios. O rei atirou 1, 2, 3 vezes e parou de atirar. Então o profeta vai dizer a ele: por que você parou? Se você continuasse a atirar, você feriria 5 até 6 vezes os sírios. Mas como você parou, você vai ferir apenas 3 vezes. Irmãos, como podemos destruir os nossos inimigos? Esse texto da palavra de Deus nos orienta. Primeira coisa que nós vamos observar nesse texto é que o inimigo, ele é feroz. Nós estamos vivendo dias de grande adversidade, de grande assombro, porque o inimigo tem sido feroz. Esse vírus foi capaz de parar o mundo e de aterrorizar tantas pessoas. Sim, nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Nem apenas o vírus, mas também o ladrão, o diabo, que vem para matar, roubar e destruir, mas também todos os males que nos cercam. Eu não sei que problema tem te assolado, qual é o teu adversário, qual é a tua adversidade, qual é o teu problema, além desse vírus. Mas eu sei que os nossos adversários são terríveis, como os sírios eram terríveis naqueles dias. E às vezes você está enfrentando um problema tão grande quanto aquele que o rei enfrentou há tanto tempo atrás. E tem se sentido desanimado, fracassado, sem um norte, sem um horizonte. Mas, apesar de você ter consciência do tamanho do seu adversário, você pode destruí-lo. Como destruir os nossos adversários? Consulte a boa e velha palavra de Deus. Sim,
Às vezes as pessoas falam assim, a Bíblia já está ultrapassada, a Bíblia não nos ensina nada, nós temos que fazer outra Bíblia, mais atual, mais contemporânea, mais de acordo com o homem do século 21. Engano. Enquanto muita gente está pensando isso, a boa e velha palavra de Deus ainda é o nosso norte, ainda é o nosso guia de orientação, é a nossa bússola. Sem a própria palavra de Deus nós não somos nada. E a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas, bem como também solução para os nossos problemas. A palavra de Deus é a nossa orientação. Ela foi escrita há tanto tempo atrás, mas ela permanece tão atual quanto o jornal que está saindo hoje, ou até mais atual ainda. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, passa o céu, passa a terra, a palavra de Deus permanece para sempre. Você vai observar que naquele tempo ainda não existia a Bíblia de maneira completa. Existia apenas o Pentateuco, os livros da lei e alguns livros históricos, na época, e também salmos, na época do profeta. Todavia, o profeta era a boca a serviço de Deus. O profeta, quando ele falava dando as orientações do próprio Deus. Não era assim que o profeta se levantava e falava? Assim diz o Senhor. Então o profeta Eliseu era a própria vontade de Deus, era a própria palavra de Deus expressa na sua pessoa, que foi grandiosamente usado por Deus. O profeta já estava velhinho, doente, mas ele foi aquele a quem o rei consultou na hora da adversidade. E a palavra de Deus, ela é atual e ela ainda fala aos nossos corações. Se você não sabe o que fazer, se oriente pela palavra de Deus. Não se oriente pelas fake news, não se oriente pela TV Globo, que só tem dado notícias de tragédias, e eu não sei com que fins e com que objetivos ela tem se manifestado, até mesmo politicamente. Não sei qual é o objetivo da mídia, mas eu sei o objetivo da palavra de Deus, que é te orientar, e é mostrar a você como você vai destruir o seu inimigo, o seu adversário. Consulte a boa palavra de Deus, que você vai saber como vencer e superar o seu inimigo. Como superar ou destruir o nosso inimigo? Use as armas que Deus te fornecer. É interessante nós observarmos que Deus sempre nos capacitou a vencermos os nossos adversários. Nós vamos ver que Deus usou Davi para destruir aquele gigante de 3 metros de altura. E o que Deus colocou na mão dele? Aquela funda e aquelas pedras, para que ele pudesse ferir mortalmente o gigante. Da mesma forma, Deus usou Gideão com aqueles cântaros e com aquelas tochas de fogo. Da mesma forma, Deus vai usar muitos e vai fornecer as armas devidas e necessárias. Deus, ele tem não apenas a solução para esse problema que nós estamos vivendo, como também ele vai usar as pessoas certas e vai dar a elas, fornecer a elas no tempo certo as armas devidas. Basta as pessoas confiarem. Vai falar, por que não se descobriu a cura para esse mal? Porque será que os médicos, será que as pessoas responsáveis têm consultado a palavra de Deus? Têm buscado ao Senhor? Será que o povo tem orado suficientemente para espantar de vez esse mal? O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra os principados e potestades do ar, contra os dominadores desse mundo. E o vírus está no ar, mas devemos nos revestir com a armadura de Deus, o capacete da salvação, embraçando o escudo da fé contra os dardos inflamados do inimigo. Aqui, Deus manda, através do profeta, o rei tomar um arco e flechas para atirar contra os seus inimigos. Sim, essa era a arma que Deus forneceu ao rei, para ele pelejar e lutar contra os sírios. E Deus, ele tem colocado nas nossas mãos a arma certa, a armadura devida, que é a armadura da fé, a armadura de Deus e a espada do Espírito para vencermos esse mal, para destruirmos esse inimigo. Se você
está se sentindo fraco e impotente ou incapaz diante do seu inimigo, ore ao Senhor. Medite e amadureça e também cresça na palavra, e Deus vai te abençoar e você vai vencer e destruir esse mal. Eu não sei o que você está enfrentando além desse problema que todos estão enfrentando, mas eu sei que Deus tem colocado nas tuas mãos a arma devida, a arma certa, que são as armas de Deus. Sim, como destruir os nossos inimigos? Deixa Deus te capacitar. Se nós observarmos bem nesse próprio texto, nós vamos ver que o rei toma aquele arco e aquelas flechas. O profeta já velhinho coloca as suas mãos nas mãos do profeta. Ali ele estava capacitando o rei a atirar de maneira certeira contra os seus inimigos. Nós podemos observar que o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, vai dizer assim, que ele deveria se revestir do poder de Deus, porque não foi dado a ele espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E ele recebeu na imposição de mãos do presbitério essa força para ele lutar, para ele pregar o evangelho, para ele ganhar almas perdidas. Sim, quando os oficiais da nossa igreja, eles são ordenados, eles recebem a imposição de mãos do pastor ou dos pastores e dos presbíteros. Por quê? Para mostrar que eles estão nas mãos de Deus, a mão que orienta, a mão que corrige, a mão que protege, a mão que capacita. Assim Deus faz conosco, assim como Ele fez com o rei. Deus tem colocado as suas mãos nas nossas mãos para nos capacitar, para que sejamos obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. Ele nos tem capacitado. Diz o salmista, bendito o nosso Deus, que adestra as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. Por isso, meu amado irmão, não tema o inimigo, mas deixa Deus te capacitar para você enfrentar e vencer todo o mal. Deus não apenas fornece as armas, Deus não apenas dá os dons, como também Ele nos capacita a exercermos esses dons, a desenvolvermos esses talentos para o engrandecimento da sua obra e para a sua honra e para a sua glória. Ele nos capacita. Por isso, seja forte, não desfaleça a tua mão, porque a tua obra terá recompensa. Sim, para destruirmos o nosso inimigo, para aniquilarmos o nosso adversário, é necessário que sejamos orientados pela palavra de Deus. É necessário que sigamos à risca a determinação da palavra de Deus. O rei não apenas consultou o profeta Eliseu, mas ele seguiu aquilo que o profeta determinou. Porque não basta apenas examinarmos as Escrituras, não basta apenas consultarmos o que está na profecia. Temos que seguir à risca as suas determinações. Temos que consultar a palavra e ver a vontade de Deus para nós. Porque o próprio apóstolo Paulo vai falar que nós não devemos ser insensatos, mas devemos procurar compreender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Sim, isso é necessário. E foi o que o rei fez. O profeta disse para ele, olha, abra a janela, olhe para o oriente e atira as flechas. Estique o arco e atire as flechas naquele lugar. E foi o que ele fez para ferir os seus adversários. Irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus ordenou os seus mandamentos para que os seguíssemos à risca. Sim, a palavra de Deus não é apenas uma regra de fé, é também uma regra de prática. Obedeça, se oriente pela palavra de Deus e siga o mandamento. O salmista vai dizer assim, torrentes de água brotam nos meus olhos
porque os homens não obedecem à sua lei. Tiago vai falar que o homem que conhece a palavra de Deus, mas não a pratica, ele é tolo. A sua religião é vã. A mesma coisa, Jesus Cristo vai falar que ouve, mas não pratica a palavra, ele é semelhante ao homem que constrói a casa na areia. Vem a tempestade e a casa cai. Sabe por que as pessoas não têm obtido vitória nessa batalha? Porque elas até mesmo ouvem a palavra de Deus no dia da angústia, mas não seguem. Você tem que seguir a risca o que Deus determinou para você. E quais as armas nós temos? É a oração, é o crescimento espiritual, é a santificação, é o arrependimento de pecados, para que Deus mande um grande reavivamento e para que Deus faça cessar a praga. Sim, se oriente pela palavra de Deus, pratique essa palavra e você vai ser feliz. Outra coisa que nós vamos observar nesse próprio texto da palavra de Deus é que você tem que ser perseverante. Se você quer destruir o seu inimigo, seja perseverante. Sim, a perseverança é fundamental se quisermos destruir e aniquilar totalmente esse vírus, ou totalmente esse mal. E é o que muitas vezes falta no meio do povo de Deus e também na vida daqueles que não pertencem ao povo de Deus. Falta a perseverança. O povo vai pela onda, o povo vai pela moda, mas quando a batalha se torna feroz, o povo logo desiste. Esse é o grande erro. E é o que nós vamos observar na vida daquele rei. Aquele rei feriu 1, 2, 3 vezes os sírios. Porque atirou 3 vezes contra eles. Aí o profeta vai exortá-lo dizendo: você feriu 3 vezes os sírios. Agora, se você continuasse a atirar as flechas contra os sírios, você teria ferido 5 ou 6 vezes. Por que o rei não teve uma vitória completa e total? Porque não foi perseverante. Atirou 1, 2, 3 vezes e parou. Se ele tivesse continuado, ele teria ferido os sírios e aniquilado os inimigos totalmente. Mas como ele não fez isso, a sua vitória foi parcial. Irmão, a nossa vitória depende da nossa fé. A nossa vitória depende da nossa perseverança. Observe bem o que Jesus Cristo sempre falou às pessoas que ele curou. Faça-se conforme a sua fé. Por que o cego recebeu uma cura total e completa? O cego de Jericó. Porque ele creu que Deus era capaz de curá-lo e completamente do seu mal. Porque se ele tivesse crido apenas que Deus era capaz de curar apenas um dos seus olhos, ele seria curado dessa forma. Um olho continuaria cego, o outro seria restaurado. A mesma coisa aconteceu com o paralítico. Quando Jesus Cristo disse, levanta, toma o teu leito e anda. Se ele acreditasse que Deus era poderoso para curá-lo, mas que ele haveria de andar ainda de andador ou de muletas, ele estaria até hoje andando de andador ou de muletas. Mas ele creu numa cura completa. E é assim que nós devemos crer. Seja perseverante, porque tudo é conforme a nossa fé e conforme a nossa perseverança. E é o que nós vamos observar. O rei teve apenas uma vitória parcial, porque ele creu e ele perseverou apenas em parte. Não creia e não persevere em parte, mas creia totalmente que Deus pode aniquilar esse vírus, aniquilar esse mal, aniquilar todos os seus problemas de maneira completa. Porque Deus não faz nada pela metade. O homem que crê pela metade, o homem que persevera até o meio do caminho, por isso ele não tem a vitória completa. Se você for perseverante, a sua vitória será completa, não será como a vitória do rei, uma vitória apenas parcial. E finalmente, para nós concluirmos, a vitória contra os nossos inimigos, ela é para a honra e glória do nosso Deus. A Bíblia diz que o cavalo prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Como era o nome da flecha? Flecha da vitória do Senhor. A vitória não era atribuída ao rei, nem mesmo ao profeta, que era um grande instrumento na mão de Deus. A vitória vem do Senhor. É isso que nós temos que ter consciência. Se você quer ter uma vitória completa,
se você quer que o seu inimigo seja completamente destruído e aniquilado, seja ele qual for, é fundamental que você dê glórias ao Senhor. Tudo é para a honra e glória do Senhor, e não para a nossa glória. Às vezes as pessoas querem atribuir aos homens o mérito da vitória. Ela vem do Senhor. Eu tenho certeza que esse mal vai passar, a praga será aniquilada, mas a vitória, a destruição do inimigo não virá apenas da ciência, nem da mídia, nem dos políticos, nem dos poderosos. Ela virá do Senhor. Por isso, que você possa confiar nessa vitória que vem do Senhor. Deus, Ele é o arrimo da nossa sorte. E só Ele, para nos livrar não apenas desse mal, mas de todos os males. Por isso, busque o Senhor e Ele vai te livrar de todos os seus temores. Confie no Senhor e Ele vai fazer proezas na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe e que Deus te dê a vitória. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.